Há sinais de que o mundo está rapidamente chegando ao fim. E estas palavras foram atribuídas de um bloco de barro assírio datado de 2800 a.C. Parece que o homem tem acreditado que o fim está próximo em quase todas as gerações. O Papa Inocente III pronunciou a segunda vinda de Cristo no ano de 1284 d.C., porque nesta data, supostamente, seria 666 anos após a fundação do islamismo. Tem existido várias predições que têm muitas vezes compelido o homem a comportamentos extremos. 1669, um grupo na Rússia conhecido como os antigos crentes atearam fogo em si mesmos para se protegerem do anticristo. É relatado que em 1690, 20 mil pessoas morreram como resultado. No século XIX, um homem chamado Wilhelm Miller convenceu a muitos de que o mundo acabaria em 1843. Mas quando aquele chegou e se foi, Miller recalculou e disse que seria realmente em 22 de outubro de 1844. Listácio Russo, fundador das Testemunhas de Jeová, foi convencido por Nelson Barbour que Jesus teria retornado no ano de 1874 e que este retorno foi invisível. Russell continuou promovendo este ensino. Ele cita: o milênio começou em 1874 com o retorno de Cristo. Mais tarde ele revisou seu parecer. Desde então as Testemunhas de Jeová predisseram que o mundo acabaria em 1914, 1918, 25, 41 e 1975. Jesus retornará em 29 de outubro a 1h da madrugada. Mais contraditório que isto pareça, até estas coisas são o cumprimento das profecias de Deus. Jesus disse: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome e enganarão a muitos. Falsos profetas se levantarão, vede que eu vou-lo tenho predito. Mateus 24, 3-5, 11 e 25. O Senhor disse: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Mateus 24, 36. Alguns tomam isso como o significado de que os cristãos não precisam atentar para as profecias da Bíblia. Mas disse Jesus: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24, 42. O que porém vos digo, digo a todos: vigiai. Marcos 13, 37. Considerando estas coisas, o que dizer deste tempo sobre a terra que se distingue de todos os séculos que vieram antes de nós? Qualquer período de tempo a partir do século XX, o 666 e qualquer outra data que atualmente fora predita, seria uma possibilidade na medida que os parâmetros e modelos bíblicos que Jesus estabeleceu para anunciar o fim do mundo e o Armagedon. Nós sabemos disso, porque a Bíblia nos diz que Israel teria que se tornar uma nação novamente, de que Israel se tornaria uma nação novamente baseada em várias profecias. A profecia mais significativa que eu penso tem a ver com a restauração de Israel para a sua terra, que aconteceu em 1948. Após a Segunda Guerra Mundial, nós temos esta grande concentração de judeus, que se tornaram mais tarde israelitas ao retornarem para sua antiga casa Israel. Depois de 2000 anos de diáspora, quase 2000 anos, você tem essas pessoas vindo de todas as partes do mundo para Israel em 1948, quando eles se tornaram pátria. Mas antes disso eles estavam lá no fim da guerra desde 1945. Eles estavam lá e sabemos o que aconteceu. Uma nação se torna uma nação em um dia. É um pouco esquisito isso. Depois de 2000 anos, alguns têm considerado que algumas profecias a respeito do retorno do judeu para a terra prometida passam a ter sido cumpridas quando elas voltaram do antigo cativeiro babilônico sob Nabucodonosor. Mesmo um século após este retorno, Jesus profetizou que eles seriam espalhados novamente no
cumprimento de profecias mais distantes. Jesus prenunciou a destruição de Jerusalém e o espalhar dos judeus no evento histórico, conhecido como a diáspora, que aconteceu em 70 depois de Cristo. Ele falou: porque estes dias são de vingança, para se cumprir o que está escrito. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até o tempo dos gentios se completam, Jerusalém será pisada por eles. Quando Deus deu a eles a lei, e eles foram avisados se eles desobedecessem à voz do Senhor, que eles seriam presos, não na porta ao lado, eles os espalharia para todas as nações na face da terra. Isto pode ser encontrado em Amós 9:9, Deuteronômio 28:64 e por toda a Bíblia. Repetidamente Deus disse que os espalharia, que os semearia entre as nações da terra, e de fato aconteceu. Nós chamamos de o judeu errante, você encontra em todo lugar. Disse Deus que durante essa dispersão eles seriam odiados, perseguidos, mortos e escarnecidos. Como nenhum outro povo na face da terra, antissemitismo é traçado em detalhe. No Velho Testamento, Deus disse aos filhos de Israel: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. A queda de Jerusalém, 70 depois de Cristo. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, e sereis espalhado por todos os reinos da terra. Ficarei poucos em números, vós que éreis como as estrelas do céu em multidão, porque não destes ouvido à voz do Senhor vosso Deus. O Senhor vos espalhará entre todos os povos de uma até a outra extremidade da terra. Nem ainda entre estas as nações descansará, nem a planta do teu pé terá repouso. Porquanto o Senhor ali te dará coração temente, olhos mortiços e desmaio de alma. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Terás pavor de noite e de dia, e não crerás na tua vida, e ninguém haverá que te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo dia, porém a tua mão nada poderá fazer. E tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e te enlouquecerá pelo que vires com os teus olhos. Virás a ser pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos, a que o Senhor te levará. Não há nenhum outro povo em toda a história que tenha sido marcado desta forma como os judeus. Várias maneiras de provar a veracidade da Bíblia, e Deus disse que eles seriam odiados, perseguidos e mortos, mas não os deixaria serem destruídos. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho. Jeremias 31:10. Porque eu creio que os judeus foram encorajados a retornarem para a sua terra, porque Deus pré-anunciou que ele os traria de volta. Ele disse que no final dos tempos, em todas as profecias do Velho Testamento, que ele traria todos eles de volta para a terra. Uma vez que estivessem de volta à terra, eles nunca mais seriam tirados dela. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e lhes comerão fruto. Dá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Se você vê Israel destruída e alienada, nós podemos jogar fora as nossas Bíblias e achar outra coisa para começarmos a crer. Deus disse claramente que não permitiria novamente que eles fossem derrotados. A nação de Israel não deixará de existir como nação de Israel para sempre. Deus diz em Jeremias 31, 35, 36, ele começa dizendo: se falhar essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel. Se você crê em um relógio profético, e eu creio que a única maneira que nós cristãos podemos afirmar alguma coisa, de alguma maneira, é olharmos para Israel. Israel é a chave. As profecias andam de mão dadas com Israel. Esta é a chave para o tempo de todos os eventos. Isso mostra que o relógio atual aponta para o fim dos tempos. Não poderia iniciar até que Israel retornasse à sua terra.
Se você há uns 2 anos atrás me perguntasse quando Jesus retornaria, eu te diria, eu não sei. Ele voltará, mas eu não descobri a janela do tempo de quando isto acontecerá. Também Israel tinha que ser nação novamente para que o Armagedon aconteça, porque em Zacarias 14:12... Nós vemos todas as nações cercando Israel. Se Israel não existisse, você não teria as nações cercando-a para destruí-la. A palavra Armagedon se tornou uma expressão para destruição, calamidade e o fim do mundo, bem representado por muitos artistas, cineastas e escritores. Mas o seu significado bíblico é mais específico. De acordo com a Bíblia, o Armagedon acontecerá quando todas as nações da terra se reunirem contra Jerusalém e os judeus. Declarou que nos últimos dias que ele faria de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos. Zacarias 12:2. Zacarias capítulo 12 nos diz uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a erguerem se ferirão gravemente. Temos visto o mundo todo olhando para Israel como uma pedra pesada. E contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. E há um ajuntamento contra Jerusalém hoje. E eu quero dizer, você pode acreditar. Um cálice de tontear? Que coisa ridícula, o que isso quer dizer? Eu quero dizer, que declaração ridícula de se fazer. Os zombadores da Bíblia apontam para este propósito. Por favor, Jerusalém, um cálice de tontear para todo mundo? Vamos tomar isso literalmente. Vamos olhar desta forma há uns anos atrás. Vamos olhar através das cruzadas 1000 anos atrás. O mundo inteiro não era um cálice de tontear, mas não o mundo inteiro, não é verdade? Em uma afirmação literal, eu sou um literalista, infelizmente, mas é dito o mundo todo. Hoje, Jerusalém é cálice de tontear para o mundo todo. As Nações Unidas condenaram Israel mais de 370 vezes. Não condenou os outros por os atacarem, mas condenaram os judeus por se defenderem. É incrível, o mundo todo está contra Israel. E Deus diz, eu farei deles um cálice de tontear. E este é o problema número 1 que as Nações Unidas enfrentam hoje. Todos sabem disso. As Nações Unidas têm gastado 1/3 de seu tempo em discussões e pronunciamentos a respeito de Jerusalém e Israel. Esta pequena terra tem apenas uma pequena porcentagem população mundial e eles têm gastado 1/3 do tempo deles com isso. Todos estão com medo. O que acontecerá se surge alguma coisa no Oriente Médio e estaremos olhando para a Terceira Guerra Mundial? Ela se tornou um cálice de tontear para todo mundo. Deus pré-anunciou em redor e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém, Zacarias 12:2. Então ele prossegue e fala a respeito do dia do Senhor e dizendo, eis que vem o dia do Senhor, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Zacarias 14:1 e 2. Deus deixa bem claro de que o que ele faz com Israel seria testemunho por todas as nações da terra. Em Isaías 43:10, Deus diz para Israel, vós sois minhas testemunhas para vós mesmos e para o mundo de que eu sou Deus. Não porque há muitos judeus ao redor do mundo dizendo que Deus existe. Eles não fazem isso, mas por causa do que a Bíblia diz do que aconteceria com eles, e de fato aconteceu. Não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre todas as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Ezequiel 36, 22, 24. Talvez alguém imagine que seja difícil de acreditar que todo mundo estaria contra os judeus. Ainda que pareça Israel ter muitos aliados, alguns acreditam que os judeus secretamente governam o mundo por detrás dos panos, manipulando a mídia e o governo mundial. Mas Deus colocou Israel debaixo da maldição da lei. Porém, a tua mão nada poderá fazer. Deuteronômio 28, 32. E Israel simplesmente seria oprimido e quebrantado todos os dias por causa de sua desobediência. Pode ser que em meio século desde o renascimento de Israel como nação, de que os judeus tenham destruído todas as antigas instituições do mundo. Tais alegações de conspiração judaica foram proclamadas pelo partido nazista de Adolf Hitler, culminando no Holocausto. Mas esta conspiração para a destruição de Israel é claramente anunciada na Bíblia. O salmista escreve, ó Deus, não te cales, não te emudeças,
tramam astutamente contra o teu povo. Dizem, vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel, pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti. Salmos 83, 1-5. O salmista dá nome das nações do mundo antigo, incluindo a Filístia, de onde temos o nome palestino. Não é de se admirar que o atual líder da Organização de Libertação Palestina, Yasser Arafat, declarou abertamente: para nós, paz significa a destruição de Israel e nada mais. Mas este desejo não está ligado somente aos árabes, apesar do que possa parecer. Em 1994, John Lotus e Mark Aron, dois escritores seculares, publicaram sua obra mais controversa, um best-seller, A Guerra Secreta contra os Judeus. Baseado em 12 anos de pesquisa, entrevistaram mais de 500 oficiais da comunidade de inteligência. A linha de abertura da introdução diz: os maiores poderes do mundo têm repetidamente planejado esconder operações para a destruição parcial ou total de Israel. Entretanto, o editor inclui esta resenha dizendo: os autores demonstram que inúmeros países ocidentais, especialmente os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, tem conduzido internacional e repetidamente missões de espionagem na Palestina. Mais tarde em Israel por muitas décadas, enquanto que aparentemente estes dois países e outros professam ser ardentes aliados de Israel, eles trabalham de fato através de seus serviços de inteligência para atrair segredo de Israel para os árabes, seus motivos: petróleo e o rendimento multinacional que devem ser alcançados a qualquer custo. A Bíblia anuncia que os eventos que culminarão o Armagedon se dará num tempo de sofrimento, tal como o homem nunca viu antes. Jesus disse: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora. Não tem havido e não haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo. Mateus 24, 21, 22. Essa é uma profecia incrível. Você poderia eliminar todos os arcos, flechas e lanças e armas que eles possam ter naquele dia. Nem mesmo com bombas convencionais da Segunda Guerra Mundial. Mas nós vivemos em dias que temos armas tão terríveis. Eu quero dizer que está muito além da ficção científica. É só termos o local e podemos mandar uma bomba bem na sua porta a vários quilômetros de distância. O homem tem o poder para destruir a terra completamente. Isso nunca aconteceu antes. Ele poderia usar arcos e flechas, espadas e cavalos e assim por diante. A Bíblia diz que as nações vão desviar as armas de uma das outras em Zacarias 14, e é dito, Zacarias 14, 12. Estando ele de pé, apodrecer-se-lhe-ão os olhos e suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Isso seria impossível com armas que tínhamos há alguns anos atrás. Não dá nem para imaginar quando esta profecia Jesus disse que se não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Agora você tem a troca nuclear prestes a dar início e Jesus chega para intervir e salvar Israel. Ele não a deixará ser destruída. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Mas como todas as nações se unirão contra Jerusalém, a menos que elas estejam de algum modo unidas em causa comum. Uns pesquisadores bíblicos acreditam que esta causa será o império dos últimos dias profetizado por Daniel e visto pelo apóstolo João. Este império será constituído de um único governo mundial, todas unidas sob um único líder mundial conhecido na Bíblia como o Anticristo. E você pode ver isto acontecendo bem diante dos seus olhos. Esta igreja mundial, o movimento ecumênico, será unido com o governo mundial.
Temos agora uma solidificação das elites que são ramificações de religiões misteriosas, os quais querem poder. Uma moderna personificação disso seria Hitler, quem trouxe a Segunda Guerra Mundial porque queria poder. Ele participava de uma religião misteriosa ocultista e ele acreditava que a supremacia ariana poderia dominar o mundo. Nós estamos caminhando para um governo mundial, disto não há dúvidas, onde tudo será controlado por um número, sem o qual você não será capaz de comprar e vender, etc. Nós temos hoje os computadores para fazer isso, você nem pode imaginar como isso poderia ser há centenas de anos atrás. A palavra de Deus diz que os espíritos do mundo demoníaco irá aos reinos do mundo para juntá-los. Na batalha contra o Senhor Deus, que o texto hebraico chama de Armagedon, então os espíritos têm como objetivo unir o mundo e trazê-los para lutar contra Cristo no Armagedon. Por que se enfurece o gentio e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Deste modo, temos centenas e centenas de organizações que estão trabalhando em uma rede mutuamente para trazer à tona uma filosofia religiosa que finalmente levará ao anticristo. Então, quando a Bíblia fala do homem da iniquidade, um governo mundial, uma religião mundial, ele pode realizar isso. Um governo mundial tem sido declarado por um dos maiores líderes e influenciadores de opinião nos últimos séculos. O foco do desejo deles é supostamente a paz mundial. Einstein disse que o desejo da humanidade por paz só pode ser realizado por uma criação de um governo mundial. Einstein também declarou o seguinte: não há salvação para a civilização ou até mesmo para a raça humana a não ser a criação de um governo mundial. Nehru, um líder da Índia aos dias de Mahatma Gandhi, declarou: há muito tenho acreditado que o único caminho para a paz possa ser alcançado por meio de um governo mundial. Nós chegamos a um ponto onde o próximo passo deva abranger o mundo e todos os seus estados, submetendo à autoridade de uma organização mundial. Mortimer Adler disse: paz mundial é impossível sem um governo mundial. Winston Churchill disse que a criação de uma nova ordem mundial autoritária é o principal alvo para o qual nós devamos labutar. O presidente francês Charles de Gaulle disse: nações devem se unificar em um governo mundial ou perecerão. Walter Cronkite disse ao considerar a devastação nuclear que se estamos dispostos a evitar esta catástrofe, um sistema de ordem mundial, preferentemente, sistema de governo mundial é obrigatório. As nações orgulhosas algum dia verão a luz e para o bem comum e para a própria sobrevivência deixarão suas preciosas soberania, tal como as 13 colônias da América fizeram há 2 séculos. Em 1992, Strobe Talbot, secretário de Estado do presidente Clinton, foi citado na revista Time dizendo: no século, nações como nós conhecemos serão antiquadas, todos os estados reconhecerão uma única autoridade global. Soberania nacional não é a grande ideia, afinal de contas. Em dezembro de 2001, Edward Wilmer disse: dentro de um período de 10 anos, vocês estarão prestes a ver o início embrionário de uma ordem mundial. O primeiro-ministro britânico Tony Blair disse: a globalização transformou nossas economias e nossa prática de trabalho é um seguro fenômeno político. Agora todos nós somos internacionalistas, quer gostemos ou não, nós estamos presenciando o início de uma nova doutrina de comunidade internacional. Para consolidar a todos, o secretário-geral das Nações Unidas, Robert Mille, disse: nós devemos nos mover o mais rápido que pudermos para um único governo mundial, uma única religião mundial, sob um único líder mundial. Enquanto estamos considerando a respeito de uma liderança mundial, considere esta citação de Paul Henry Speck, secretário-geral, que em 1957 disse: o que nós queremos é um homem de estatura suficiente para manter a obediência do povo e para nos tirar deste brejo econômico no qual estamos afundando. Nos envie tal homem.
sendo ele Deus ou o diabo, nós o receberemos. No século XVIII, um grupo conhecido como jacobinos, que trouxeram à tona a Revolução Francesa, disseram que eles estavam procurando estabelecer o que eles chamavam de República Universal ou Nova Ordem Mundial. Aquela frase veio representar toda uma marcha para um governo mundial. O império dos últimos dias, comentando pelos maiores oficiais ao redor do mundo. Robert Kennedy, em 1967, disse: todos nós seremos principalmente julgados pelo esforço com o qual temos contribuído para a construção de uma nova era mundial. Em outubro de 1967, Richard Nixon foi citado em Foreign Affairs, dizendo: o desenvolvimento coerente do pensamento regional asiático é envolver metas regionais. Para o desenvolvimento necessita de uma evolução de uma nova ordem mundial. Alguns anos mais tarde, o New York Times disse que Nixon falou das conversas como um começo, simplesmente reiterando a crença que ele trouxe da China, que ambas as nações compartilham de um interesse na paz e na construção de uma nova ordem mundial. Em 26 de julho de 68, a Associação da Imprensa disse: o governador de New York, Nelson Rockefeller, disse como presidente de que ele trabalhará direcionado para a criação internacional de uma nova ordem mundial. Em 1976, um novo documento apareceu chamado de Declaração de Independência. Foi assinado por 32 senadores americanos e 92 representantes na capital, Washington. É lido em uma parte: 2 séculos atrás, nossos antepassados criaram uma nova nação. Todos nós seremos principalmente julgados pelo esforço com o qual temos contribuído. E agora nós precisamos nos unir uns aos outros para criarmos uma nova ordem mundial. Henry Kissinger, falando às Nações Unidas em 75, disse: deste modo declaramos a todos os povos e governantes: vamos modelar juntos uma nova ordem mundial. Em 94, Kissinger declarou: a nova ordem mundial não acontecerá sem a participação dos Estados Unidos, sendo nós o componente mais significativo. Sim, haverá uma nova ordem mundial e forçará com que os Estados Unidos mudem as suas ideias. O propósito desta nova ordem mundial supostamente será para o bem de toda a raça humana. Como Nelson Mandela afirmou em outubro de 94 na Filadélfia, quando ele disse: a nova ordem mundial que está em processo deve focar na criação de uma democracia mundial, paz e prosperidade para todos. Um líder democrático, Richard Gebar, no Wall Street Journal, disse: nós podemos ver além das presentes sombras da guerra no Oriente Médio para uma nova ordem mundial, onde o forte trabalha junto para deter e parar a agressão. Este era precisamente a visão de Franklin Roosevelt e Winston Churchill para a paz no período pós-guerra. Até mesmo o presidente do Egito, Mubarak, é citado no New York Times dizendo: o renovar de um trabalho de não proliferação foi narrado como de suma importância para o bem-estar do mundo todo e da nova ordem mundial. Antes das Nações Unidas, em 79, o ditador cubano Fidel Castro disse: nós precisamos estabelecer uma nova ordem mundial baseada em justiça, igualdade e paz. Mikhail Gorbachev, líder da União Soviética, fez esta assustadora relação ao dizer: nós estamos avançando para uma nova ordem mundial, o mundo do comunismo. Nós, de maneira nenhuma, devemos sair deste caminho. Talvez o maior problemático de todos vem desta citação de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele disse: socialismo nacional usará sua própria revolução para o estabelecer de uma nova ordem mundial. Escravos de todos os países ocupados são levados à Alemanha para servir as indústrias de guerra de Hitler. No fim de 1944, 4.795.000 homens e mulheres foram deportados para a Alemanha, vindos da Rússia, Polônia, França, Holanda, Iugoslávia e Itália. Eram presos nas ruas ou em casa. Eram transportados em carros de boi e muitos morriam no caminho.
a enormes campos de concentração. Eles engolem milhares de pessoas. Os saudáveis se tornam trabalhadores escravos nas fábricas alemãs. Os outros são condenados. Pessoas de toda a Europa ocupada são trazidas. São uma massa numerosa sem nome. Tais perturbadoras alegações a respeito da nova ordem mundial não se limitam somente a Hitler. O historiador Walter Mills, escrevendo sobre a Primeira Guerra Mundial, descreve os esforços do coronel Mandel Rose, conselheiro-chefe do presidente Woodrow Wilson, falando de seus motivos secretos por envolver os Estados Unidos na guerra. Ele escreveu: a única justificativa do coronel por preparar tal punhado de sangue para os seus compatriotas foi sua esperança de estabelecer uma nova ordem mundial de paz e segurança. A Bíblia diz: o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3. As dores de parto a mulher sofre durante o nascer da criança, que vem de repente, mas não todo de uma vez. As contrações de início podem se espalhar e continuar por várias horas, mas as dores atingem seu ápice quando as contrações aceleram e passam a vir uma após a outra. Este é o exemplo dado na Bíblia de como este catastrófico evento irá progredir na medida que o Senhor se aproxima. O tiro de partida para estas contrações parece ser o clamor por paz e segurança, como vimos o coronel Mandel Rose na Primeira Guerra Mundial. De fato, durante a Primeira Guerra Mundial, Nicholas Murray Bitra, que ironicamente recebeu o primeiro Nobel da Paz, deu este estranho discurso em 27 de novembro de 1915. Ele disse: a velha ordem mundial morreu com o pôr do sol daquele dia, e uma nova ordem mundial está nascendo enquanto eu falo, com dores de parto tão terríveis que parece quase inacreditável que a vida possa surgir de tão grande sofrimento e esmagador pesar. É estimado que 16 milhões de vidas tenham se perdido durante a Primeira Guerra Mundial, mas o grande conflito que está por vir fará com que a Grande Guerra seja tão desagradável em comparação. É estimado que quase 50 milhões de vidas tenham se perdido como resultado da Segunda Guerra Mundial, uma dor de parto que começou similarmente como uma declaração de paz e segurança. O primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain encontrou-se com Hitler em 1938 para esboçar um acordo para a segurança da Tchecoslováquia e assegurar paz para a Europa. Chamberlain voltou para Londres com este histórico pronunciamento. Esta manhã eu tive outra conversa com o chanceler alemão, Sr. Hitler. E tem um papel que porta o nome dele como também o meu. Chegamos a um acordo assinado ontem à noite com um simbólico desejo de nossos dois povos de que não entraremos em guerra alguma em que uma das partes se encontrem. Paz em nosso tempo, Chamberlain. Eu creio que é paz para o nosso tempo. Ele disse: vai para casa e tenha um bom e sossegado sono. Tão confiantes com os britânicos, eles colocaram pôsteres dizendo: não se preocupe, Hitler, aproveite o seu feriado. 6 meses depois, Hitler violou o tratado quando os nazistas invadiram a Tchecoslováquia, e em menos de um ano a Segunda Guerra Mundial estava a caminho. A declaração de paz de Chamberlain, e hoje considerada uma das maiores asneiras do século XX. Podem estes eventos serem sombra de coisas que estão para acontecer? Você será o juiz enquanto considera esse discurso dado pelo presidente George Bush.
quando ele falou da nova ordem mundial diante do Congresso dos Estados Unidos em 1991. Uma nova ordem mundial por diversas nações estão sendo unidas por uma causa comum para alcançar as aspirações universais da raça humana: paz e segurança, liberdade e o domínio da lei. Alguns podem achar interessante que Bush fez esta declaração em 11 de setembro de 1991, exatamente 10 anos antes do ataque destrutivo nos Estados Unidos. Mas Bush havia falado de uma nova ordem mundial um ano antes a respeito da crise no Golfo Pérsico. Ele disse: fora destes tempos trabalhosos, uma nova ordem mundial pode surgir. Estas palavras foram proferidas em 11 de setembro de 90, 11 anos antes da tragédia americana. Será que todas estas coisas podem ser apenas coincidência? E por que um governo mundial no desejo de paz e segurança traria destruição? Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. João 14, 27. Será que a paz mundial que os reis e governantes tanto procuram sejam contrária à paz de Cristo? James Warburg, o conselheiro das relações estrangeiras, no falar à Comissão de Relações do Senado em 17 de fevereiro de 1950, ele disse: nós teremos um governo mundial, quer gostemos ou não. A questão é se o governo mundial será alcançado, quer por consenso ou por conquista. Prévio aviso contra o tom deste movimento foi soado pelo congressista Larry P. McDonald, que chega até a nomear alguns dos responsáveis. Ele disse: o propósito dos Rockefellers e seus aliados é de criar um único governo mundial combinado com supercapitalismo e comunismo debaixo das mesmas tendas, tudo debaixo do controle deles. Se eu quero dizer conspiração, sim, eu quero. Eu estou convencido de que há uma trama tal. No âmbito internacional, antigas gerações no planejar são incrivelmente maus em suas intenções. Arthur Selinger Jr. disse: nós não haveremos de alcançar uma nova ordem mundial sem pagar por isso em sangue, como também palavras e dinheiro. Décadas anteriores, um famoso escritor, H.G. Wells, que escreveu tais trabalhos como A Máquina do Tempo e O Homem Invisível, também fazia parte de um grupo controverso, conhecido como Associação Fabian Socialista, onde seus livros de ficção são bem conhecidos. Wells também escreveu um trabalho bem conhecido intitulado A Nova Ordem Mundial, publicado em 1939. Neste livro ele afirma: inúmeras pessoas odiarão a nova ordem mundial, morrerão protestando contra ela. Quando tentarmos avaliar suas promessas, nós temos que trazer à mente a angústia de uma geração de rebeldes, muitos deles garbosos e pessoas de aparência graciosa. Ele ficou tão afetado por sua pesquisa sobre o assunto que a Ralph Epperson comparou a nova ordem mundial com George Orwell, 1984. Ele disse: pode ser que George Orwell, em seu livro 1984, seja o melhor resumo do que a nova ordem mundial tem armazenado para o mundo quando ele escreveu: se você quer uma imagem do futuro, imagine uma bota estampada na face de um homem para sempre. O chefão está te vendo. Felizmente a Bíblia nos diz que esta tribulação trazida pela nova ordem mundial não durará para sempre, mas o próprio Senhor irá intervir a favor dos que colocaram sua fé nele. Mas antes que chegue esse tempo, Jesus disse que o mundo sofreria aflições de tal maneira nunca jamais vista antes pelo homem.
Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou. Marcos 13:19. Jesus disse: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas suas obras. João 3:20. Muitos acreditam que o propósito da nova ordem mundial é uma operação secreta, e há aqueles que estão a par de suas verdadeiras intenções não se enganam que eles estão querendo um reino maléfico. 7 dias antes de seu trágico assassinato, o presidente John Kennedy disse: existe neste país um complô para escravizar cada homem, mulher e criança. Antes que eu deixe este nobre e alto gabinete, eu pretendo expor este complô. Mas Kennedy não foi o primeiro a falar tais coisas. John F. Hyland, prefeito de New York, disse: a real ameaça à nossa república é o governo invisível, tal como um polvo gigante que avança sutilmente sobre a nossa cidade, estado e nação. General da Segunda Guerra Mundial Douglas MacArthur disse: eu não estou preocupado pela segurança de nossa grande nação, não muito, por causa de qualquer ameaça mas por causa de forças traiçoeiras trabalhando internamente. Juiz da Suprema Corte Felipe disse: os reais governantes em Washington são invisíveis e exercem seus poderes por detrás dos panos. Até mesmo o presidente Wilson apoia tais declarações. O site da Casa Branca citou: afirmando a liderança internacional da construção de uma nova ordem mundial. Além do mais, em 1913, Wilson escreveu estas palavras numa ordem titulada A Nova Liberdade. Ele disse: alguns dos maiores homens dos Estados Unidos estão temerosos de alguma coisa. Ele sabe que existe um poder de algum lugar tão organizado, tão sutil, tão cuidadoso, tão entrosado, tão completo, tão infiltrado, e eles não possuem melhor fala sobre suas expressões quando falam na condenação da mesma. Mas será que este poder secreto só atua nos Estados Unidos? Um século antes, o primeiro-ministro da Inglaterra, Benjamin Disraeli, escreveu: o mundo é governado por muitos personagens diferentes, os quais são representados por aqueles que não estão por detrás dos panos. Disraeli avisou de uma conspiração mundial em 1897, quando disse: o atual governo tem de lidar não somente com outros governos, com imperadores, reis e ministros, mas também com sociedades secretas, as quais possuem em todos os lugares seus inescrupulosos agentes e podem no último momento frustrar todos os planos governamentais. Em 1920, o cristão monitor de ciência escreveu: o que é importante é o evidente aumento da existência de uma conspiração secreta através do mundo todo, para a destruição do governo organizado e o avançar da maldade. Quanto tem sido dito e escrito a respeito de inúmeras teorias conspirativas. Mas a Bíblia deixa claro que a conspiração mundial é principalmente contra o próprio Deus. O rei Davi escreveu: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Salmo 2:1-2.